Olá, amigos, tudo bem? Vamos para mais uma aula, tá certo? Essa aula é muito importante. É uma aula em que a gente vai aprender intervalos reais. Uma notação nova, uma forma diferente da gente representar alguns conjuntos muito importantes daqui para frente. Alguns conjuntos que a gente vai utilizar como resposta de inequações, como a gente vai falar de alguns conjuntos que não podem ser enumeráveis, tá bom? Só lembrando para vocês que a gente vai falar de um assunto importante, que é um subconjunto do conjunto dos números reais, e isso pela propriedade que o conjunto dos números reais tem de a gente não conhecer dois números que sejam vizinhos. Por exemplo, no conjunto dos números naturais, o 2 e o 3 são números vizinhos. No conjunto dos números reais, entre 2 e 3 existem uma infinidade de outros números, tá? E se você pegar dois números reais bem próximos um do outro, mesmo assim ali dentro existe uma infinidade de números reais, tá certo? Então é por conta disso que a gente precisa aprender a representar de uma forma diferente alguns subconjuntos do conjunto real, que esses subconjuntos passam a ser chamados de intervalos reais. Um assunto delicado, fácil e extremamente importante para a gente nos próximos conteúdos daqui para frente, tá bom? Vamos ter um pouquinho de paciência. Eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma bem singular, bem light, como que a gente entende a ideia de intervalo real, como que a gente vai representar um conjunto real, classificar esse conjunto e também a gente vai utilizar com as operações e com as inequações, tá bom? Então vamos lá. Só para vocês entenderem de onde nasce a ideia de intervalo real, por que que a gente precisa utilizar algumas notações, umas representações diferentes, eu vou dar exemplos de outros conjuntos que não são intervalos, para a gente criar um problema e vocês entenderem essa necessidade, tá bom? Então vamos começar aqui com exemplos. Imaginem vocês, deixa eu colocar aqui, ó, exemplos. Vamos ter um pouquinho de paciência, porque esse assunto é muito importante, tá? Veja só, galerinha. Imaginem vocês que eu tenha um conjunto A. Esse conjunto A, ele tem a seguinte propriedade. É todo x pertencente a R? Não, desculpa. Eu vou começar com todo x pertencente a N, tal que x é maior ou igual a 1, menor ou igual a 5, tá bom? É todo x pertencente a n, tal que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Eu sou capaz de apostar daqui que você aí em casa sabe quem são todos os elementos do conjunto A. Quer ver uma coisa? Dá uma paradinha. X pertencente a n, tal que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Faz aí no seu rascunho, anota no papel quais são os elementos do conjunto A e eu tenho certeza que todos vocês acertaram, tá? Olha só, o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Não é verdade? 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. Imagine vocês que eu tivesse dito assim. O conjunto B é todo x pertencente a Z, tal que x é maior ou igual a menos 3 e menor que 1. Pronto! Mudei de conjunto N para o conjunto Z, tá bom? De N para Z. Só para a gente fazer uma revisão de conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros. Vamos lá. Quem são todos os elementos do conjunto B? Veja só a propriedade. X pertence a Z, x é um número inteiro, tá bom? Tal que x é maior ou igual a menos 3 e menor que 1, tá bom? Vamos lá. Anotem aí quais são os elementos do conjunto B, porque eu tenho certeza que você também acertou. Quem são os elementos do conjunto B? Menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Na verdade, vocês acertaram, não foi? Não, não. A não ser que vocês tenham acertado e de propósito eu aqui errei para mostrar um detalhe para vocês. Amiguinhos, vocês perceberam aqui que x é menor que 1? Pronto. Se x é menor que 1, esse 1 não é elemento do conjunto B.
uma atenção, tá bom? Eu fiz uma brincadeirinha aqui para mostrar para vocês que a gente precisa prestar mais atenção, tomar um pouco mais de cuidado com o sinal da igualdade ou não, tá certo? Então eu vou tirar esse elemento 1 do conjunto B, porque eu mostrei para vocês que ele não pertence ao conjunto B, tá bom? Pronto. Então o conjunto B vai até o zero, porque é um subconjunto de Z. Eu vou colocar mais um exemplo para vocês. Se eu dissesse para vocês que o conjunto C é todo X pertencente a N, tal que X é maior ou igual a 5. Olha só, o meu conjunto C é esse. X pertencente a N, tal que X é maior ou igual a 5. Pronto lá. Quem é que são os elementos do conjunto C? Vocês acertaram? Vamos lá? Começa do 5, não é porque x é maior ou igual. Olha a importância da igualdade. X é maior ou igual a 5, 6, 7, ou acaba, não, né? Esse conjunto é um conjunto infinito. Para representar isso daqui, a gente põe reticências. Pronto, tá, beleza. Todo mundo que enxerga esse conjunto conhece essa ideia aqui de 9, 10, 11. É um conjunto infinito, tá bom? E por último, eu vou colocar um exemplo aqui do conjunto 4, que é o conjunto D. O exemplo 4, conjunto D. É todo X pertencente a Z, tal que X é menor do que 2. X é menor do que 2. Pronto. Quem são os números inteiros que são menores do que 2? Esse é o conjunto D. Vamos lá? Último teste, tá bom? Último exemplo para a gente começar a criar alguns probleminhas aqui, para tentar dificultar e simplificar depois as coisas, tá? Então, olha só. O conjunto D, ele é formado por todos os números inteiros que são menores do que 2. Menores do que 2, ó, conjunto dos números inteiros. Começa de lá do menos infinito, não é assim? Até menos 2, menos 1, 0, 1. O 2 está ou não? Me responda, por favor, daqui eu ouço. Vai lá. Se eu estou dizendo que x é menor do que 2, o 2 está fora. Não é isso? É menor do que 2. E o número inteiro mais próximo de 2 é o 1. Certo? Então, vindo pela esquerda, não é isso? Então, a gente para aqui. Pronto. Acertamos. Conseguimos fazer todas as listagens dos meus números, dos meus conjuntos, não é verdade? Dos conjuntos A, B, C e D que eu dei para vocês como exemplos. Bom, mas onde entra a ideia agora de intervalos reais? Vou mostrar para vocês, tá bom? Veja só. Intervalos reais, imaginem vocês que eu trocasse esse conjunto N daqui, galerinha. Se eu trocasse esse conjunto N daqui pelo conjunto R. Se eu trocar N por R, o conjunto deixa de ser esse. Tá bom? Deixa de ser esse. E deixa eu explicar para vocês o porquê. Vamos ler de novo? X pertencente a R, tal que x é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Olha só, eu estou falando agora de todo número real, que é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Então, não só 1, 2, 3, 4 e 5 satisfazem essa característica, essa propriedade do conjunto A. Por exemplo, 1,78 satisfaz porque é real agora, não é verdade? Bom, então tudo bem, eu sei que começa do 1 e também sei que termina no 5. Mas depois do 1, quem é o próximo número real? Né? Lembra que no início do vídeo eu falei para vocês que eu não consigo listar, eu não consigo contar para vocês dois números reais que são vizinhos, na verdade, entre dois números reais, sempre vai existir um número real, um outro número real. Então eu sei que começa no 1 e sei que termina no 5. Vou dar uma dica, eu já conheço as extremidades, tá bom? Então aqui agora é que a gente começa a ideia de intervalo real. Eu sei onde começa, eu sei onde termina, mas eu não sei escrever ali por listagem
o interior do conjunto. Então aqui agora a gente faz o seguinte, eu uso como uma ferramenta importantíssima para todas as questões de intervalos, principalmente a gente que está começando, tá bom? Então olha só, eu uso a reta real. Essa é aquela reta real, tá bom? Onde num ponto eu chamo de zero, à direita do zero a gente atribui os pontos, os valores positivos, à esquerda os valores negativos. Isso todo mundo já conhece, é uma convenção lá, né? Então, olha só, eu falei do número 1 e falei também do número 5, tá bom? Então, vocês concordam que esse intervalo, agora que eu estou falando para vocês, de todo número real, que é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5, é o conjunto de todos os pontos que estão daqui até aqui. Não é verdade? É toda essa parte da minha reta que começa do 1 e vai até o 5. Então, como eu não consigo fazer essa infinidade de pontinhos, eu abro um segmento de reta, que tem uma extremidade em 1 e outra extremidade em 5. Pronto, esse é o intervalo A, tá bom? Bom, e como é que eu faço para fazer a representação? Como eu faço a notação desse intervalo A? Não é coisa do outro mundo, não, tá? Presta bastante atenção. O intervalo A é, veja só, como eu só conheço as extremidades, eu não preciso colocar os elementos ali dentro, eu coloco só onde ele começa e só onde ele termina. Então é do 1 até o 5. Mas tem um probleminha, né? Isso daqui fica parecendo o número 1,5, né? Bom, e depois a gente vai ter coisas diferentes ainda. O que é que eu faço? Se eu usar as chaves, eu vou fazer isso daqui, ó. 1 e 5. Ninguém vai notar que isso aqui é um intervalo. Fica parecendo um conjunto que tem dois elementos, o 1 e o 5. Se eu usar parênteses, 1, 5, fica parecendo que eu estou falando de um ponto lá no plano cartesiano. Não é verdade? Aquele ponto que a gente marca lá, o eixo X, o eixo Y. Pronto. Então o que é que a gente vai fazer? Para a gente representar o intervalo, a gente não usa chave nem parênteses. A gente vai usar colchetes. Então, ó, esse intervalo A é o intervalo que é de 1 até 5. Tá bom? É um intervalo que vai do 1 até 5. Quando tiver colchete, eu já sei. Não só os elementos 1 e 5 estão no conjunto A. Todos os números reais que vão do 1 até o 5. Tá bom? Vamos para o exemplo B, porque eu vou tirar este conjunto Z, vou trocar para o conjunto R, e a gente já sabe que isso daqui deixa de ser verdade, tá? Então, vamos ver como ficou. O conjunto B é o conjunto de todo x pertencente a R, tal que x é maior ou igual a menos 3 e menor que 1. Todos os números reais que são maiores ou iguais a menos 3 e menores que 1, tá bom? Fica fácil. Olha só, vou usar a reta real, pronto, tá certo? Veja só, eu tenho aqui o menos 3, à direita o 1, e como são todos os números de menos 3 até 1, eu represento assim. Opa, ia sair torto, deixa eu consertar aqui. Pronto. Então, é do menos 3 até o 1. Não sei se estão lembrados, mas quando a gente estava brincando aqui, eu errei o 1 de propósito, tá bom? Pronto. E agora eu errei de novo para mostrar um detalhe para vocês. Veja só, presta bastante atenção. Amigos, todo mundo está lembrado que se x é menor do que 1, o 1 não está no conjunto B, tá? Mas como eu fiz o intervalo, eu fiz do mesmo jeito que eu representei do 1 até o 5. Então, isso daqui, essa forma de representar, é como se aqui tivesse uma igualdade, na verdade. O que é que eu faço para tirar esse 1 do conjunto B? Lembra lá, cada pontinho é um número, cada número é um pontinho, né? É uma relação biunívoca, tá? Então, olha só, eu tenho que tirar o pontinho onde tem o 1. Então, se eu pegar esse pontinho aqui onde tem o 1 e tirar do conjunto B, e eu preciso fazer isso, isso daqui vai ficar sem esse pontinho aqui, ó. Tá bom? Pronto, vai ficar sem um pontinho. Aí a ideia é que a gente vai ter que essa extremidade, ela é oca,
tá bom? Que a gente chama de bolinha aberta, tá certo? Então, olha só, olha, meu nome é Bolinha, todo mundo me chama de Bolinha, mas esse negócio de bolinha aberta, vamos parar com essa graça, tá? Brincadeira. Veja só, então quando eu tenho de -3 até o 1, a gente coloca na extremidade 1 essa bolinha aberta, que é para mostrar para vocês que esse 1 aqui ele está fora do conjunto B, tá? Então esse intervalo pode ser representado assim. O conjunto B, o intervalo B, é o intervalo que é de todo número -3 até o 1. Bom, mas se eu fizer assim, ninguém vai saber que o 1 está fora, porque eu fiz do mesmo jeito. Então o que, é que eu vou fazer? Lembra aí? É um intervalo aberto? A gente pega esse colchete aqui, que a gente vai chamar de colchete fechado, e abre ele. Então ele vai ficar do lado de cá, ó. A janelinha aberta assim. Tá certo? Pronto. Então quando você vê bolinha aberta, você já lembra que o número, a extremidade está fora. Aqui é porque não tem a igualdade. Toda vez que tiver a igualdade, a bolinha é fechada, o intervalo é fechado. Toda vez que não tiver igualdade, a bolinha é aberta, o intervalo é aberto. Tá certo? Pronto, vamos lá. Conjunto C. Eu vou tirar o conjunto N daqui. Vou dizer que agora é todo X pertencente a R. E como a gente já sabe, essa galera daqui tá fora. Então, olha só. O conjunto C é o conjunto de todo x pertencente a R, tal que x é maior ou igual a 5. X é maior ou igual a 5. Na nossa reta real, a gente tem um elemento que a gente chama de 5. E como eu digo que é x maior ou igual a 5, é a galera que está à direita do 5. Os números maiores que 5 são aqueles que estão à direita do 5. Não é verdade? Então, olha só, como que eu faço para representar? X maior ou igual. Acabei de falar, se tem a igualdade, a bolinha é fechada. Então, é fechado no 5 para a direita. Veja só, minha gente, a gente não tem a outra extremidade aqui. Ele vai para o infinito, não é assim? Então, aqui a gente tem mais infinito, tá bom? Mais infinito. Então, olha só, que é o infinito positivo. Do lado esquerdo, eu teria o menos infinito, que é a galera do infinito negativo. Tá bom? Então, o meu conjunto C pode ser representado assim. É um intervalo que é fechado do 5 até o mais infinito. Como você não chega no infinito, ele não é essa extremidade, ele não está no conjunto, portanto, o intervalo é sempre aberto quando a gente fala de infinito. Tá bom? Bom, no exemplo número 4, vai ficar mais simples, porque a gente já estudou tudo, é só para revisar. Se eu trocar esse Z pelo R, esse conjunto também passa a ser mentira. Então, se eu digo que x pertence a R, tal que x é menor que 2, fica fácil para a gente que já sabe. Eu tenho o pontinho que é o 2, menor que 2. Lembra aí, não tem a igualdade. Se não tem a igualdade, a bolinha é aberta. E se eu estou falando para vocês que é menor do que 2, menor é a galera que está para a esquerda, isso mesmo. Então, olha só, o meu conjunto C, ele é o conjunto, lembra que ele vai para lá, ó, é o menos infinito. Então, ele é um conjunto que vai de menos infinito, lembrando para vocês que no infinito é sempre aberto, até o 2, que é aberto. Tá bom? Então, vocês entenderam aqui a ideia do que é intervalos reais. E que a gente pode classificar o intervalo como um intervalo fechado, um intervalo semi-aberto, tá bom? Se as duas extremidades forem abertas, ele é chamado de intervalo aberto. Isso daqui, quando a gente não tem uma das extremidades, a gente chama esse intervalo de intervalo irrestrito. Mas não precisa se preocupar com isso, não. O importante é você saber diferenciar um subconjunto qualquer que é listável, que é numerável, de um subconjunto de R que é um intervalo. Depois, galerinha, é só a gente aprender a representar esses conjuntos, porque a gente vai precisar fazer operações com esses intervalos, tá bom? Então vocês vão operar união, diferença, diferença simétrica, intersecção, menor complementar, da mesma forma, tá bom? Então, um abração para vocês. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa ideia de intervalos reais. Próximo passo é passar para as atividades, resolver questões, resolver exercícios. Tudo bem? Um abração para vocês e até a próxima, galera.